Bom, fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje então para estar passando para vocês a terceira aula gratuita da mentoria 2RH. Lembrando que já está disponível para vocês aí o link para compra, para estar dando sequência aí nessa mentoria conosco, para você aprender a turbinar seu carro em casa, beleza? A gente vai dar todo o suporte necessário para vocês para estar conseguindo almejar esse objetivo aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pressão de combustível, vazão, bomba, porque é um item essencial para qualquer preparação de motor. O Digão falou na aula passada aí sobre a questão da diferença de turbo e aspirado. Isso leva em consideração também, tem que ser considerado também a diferença que necessita para os dois em pressão e vazão de combustível. Todo mundo fala em pressão, mas muita gente esquece da vazão, que não adianta a gente ter a pressão correta de combustível se a gente tem um canículo muito pequeno que não dá vazão, que consome o motor. Então aí você tem pressão, mas não tem vazão. A hora que o motor precisar desse combustível, essa pressão vai cair a zero, porque ele vai consumir tudo que está lá dentro. Mais ou menos assim que dá para ter essa noção. O aspirado utiliza umas pressões estáveis, então é uma pressão só para todo o ciclo, enquanto o turbo ele tem uma pressão na fase aspirada dele, e a hora que entra a turbina, o próprio dosador faz essa pressão aumentar. Então tem um diferencial aí. Por que acontece isso? Para quem conhece um pouco e para quem não conhece, a explosão ela vem do princípio de combustível misturado com oxigênio, no caso, nosso ar. Todo mundo deve ter feito aí na fase de escola uma experiência de que acende uma vela, coloca um copo virado para baixo, a hora que acaba o oxigênio dentro desse copo, o fogo apaga. Sem oxigênio, então, não há fogo. É exatamente isso que acontece lá dentro do motor. Se não tiver oxigênio lá dentro do motor, não tem fogo. E também, se não tiver combustível, também não tem fogo. No caso, o combustível da vela é a própria parafina da vela, né? Daí dentro do motor, a gente tem a quantidade exata de combustível pela quantidade de ar que a gente está colocando lá para dentro. Por que o aspirado é estável? Ele é a mesma pressão sempre. Porque não é, mas vai ter sempre a mesma quantidade de combustível, de ar? Teoricamente sim, porque ele está entrando ar pela sucção, pela aspiração do motor. Mas ele aspira mais. Sim, ele aspira mais, só que ele aspira mais quando está numa rotação mais elevada. Quando ele está nessa rotação mais elevada, o bico pulsa mais e, consequentemente, ele aumenta essa quantidade de combustível. Então a pressão a gente mantém a mesma. No turbo é diferente. No turbo, na fase aspirada, ele está constante ali com uma condição de turbo. Quando ele entra a pressão do turbo, ele está forçando o ar para dentro. Então ele está, consequentemente, jogando mais ar. Para isso a gente precisa de mais combustível para ter a queima correta. E aí assim a gente acaba tendo a necessidade de aumentar a pressão de combustível para entrar mais combustível para dentro do motor. Essa é a questão de pressão para turbo e para aspirado, beleza? Qual que é o diferencial de pressão? Quanto de que eu tenho que usar em aspirado e quanto que eu tenho que usar para turbo? Isso aí é uma conta que tem que ser feita durante o acerto do carro, porque cada projeto, cada carro é uma forma. Dificilmente você vai estar conseguindo acertar esse carro. Se eu te falar que, vamos supor, vou te falar que é 2 kg no aspirado. Não necessariamente. Se o carro tiver um pouquinho necessitando tá entrando um pouquinho mais de ar, a gente entra com um pouquinho mais de combustível. Então a gente pode, às vezes, para não ter que mexer no bico, a gente mexe na pressão. E se o bico não der conta, aí a gente aumenta o bico. Daí entra em outra parte da alimentação, né? Isso aí a gente vai estudar mais pra frente aí no decorrer do curso. Assim como o macetinho que a gente tem para fazer esse acerto de pressão, a gente vai ver no decorrer do curso aí também, da mentoria, como que deve ser feito. Porque tem casos e casos. Tem casos se for carburado, se for aspirado por injeção, se for aspirado por carburador, se for turbo por carburador, se for turbo por injeção. Então a gente altera em inúmeras frentes aí, isso aí. E questão de vazão, a gente vai mexendo em pressão e não adianta a gente estar vendo que o carro precisa de mais combustível e aumentar a pressão, joguei para 5, 6 kg de pressão de combustível e mesmo assim o carro está pedindo mais. O que acontece nisso? A vazão não está dando conta, a gente está vendo ali que não dá conta da vazão. Como que eu sei quanto de vazão que a gente precisa? Também é tudo calculado.
Não adianta eu ter uma pressão muito grande com uma quantidade pequena de combustível. Isso eu expliquei ali no começo, mais ou menos. O que acontece? O bico ele suga todo esse combustível que está lá dentro e a pressão vai embora. Então a gente, num primeiro momento ele atende, depois de um curto período de tempo ele já não está atendendo mais. Um exemplo de você ver se você tem pressão, mas não tem vazão: põe o carro na lenta com o manômetro de pressão ali e acerta a pressão ali para ele estar funcionando redondo. E aí você mantém a aceleração dele numa rotação um pouco mais elevada, ali 4.000 RPM, mantém por uns 10, 15 segundos e vê se essa pressão varia. Se essa pressão começar a cair, quer dizer que a sua vazão está pequena. Vazão é só a bitola da mangueira ou da tubulação que chega lá? Não, é a bomba também. Tem muita bomba que não tem vazão suficiente. A bomba, ela pode até chegar na pressão, essas bombas comuns aí, originais que vêm dentro do tanque, ela até chega numa pressão ali de 6 kg. Ah, mas você falou que eu precisava usar uma bomba de GTI para usar 3 kg, sendo que a original aguentaria 3 kg. Sim, ela aguenta 3 kg, só que ela não tem vazão suficiente. Aí essa vazão aí a gente não pode estar suprindo, porque a bomba não dá conta disso aí. Não adianta você aumentar a mangueira, você pode aumentar a mangueira que for, vai dar um tempo que a bomba não vai aguentar. Outra situação, filtro de combustível sujo. Isso aí, ele continua mantendo pressão, mas ele acaba com a vazão e aí ele dá falta de combustível. Tem muito carro muito piloto aí que está andando em carro, muito motorista, que ele não percebe. Ele acha que o carro, meu carro ficou fraco, e acaba não conseguindo distinguir que isso aí é problema na vazão, e continua andando com o carro. Beleza. Ele não consegue distinguir aí que o carro tá com baixa vazão de combustível, ele continua andando com o carro. Isso aí vai fazer o carro andar seco, sem combustível, e aí pode dar problema aí de quebra de canto de pistão, ou de inúmeros problemas do motor. Então é uma situação que a gente tem que cuidar muito bem, a alimentação do carro, tá? O que a gente usa para saber se a alimentação está correta? Os mecanismos que alimentam são bomba e linha de combustível, certo? Além dos bicos, logicamente, o tanto que o bico abre ou não. Vamos supor que a gente conseguiu calcular a bomba, conseguiu acertar a bomba, conseguiu acertar a vazão, tá tudo certo. Chegamos nos bicos, os bicos estão dimensionados corretamente. A dimensão de bico é uma coisa que a gente vai mostrar como é que se faz no decorrer do curso também. É simples, não é muito difícil de fazer, mas é interessante a gente estar passando para vocês para um dimensionamento correto do projeto. A gente chega para fazer a leitura da mistura. Como é que a gente faz a leitura da mistura para fazer o acerto adequado, né? É em cima da sonda lambda. A gente tem dois tipos de sonda lambda hoje no mercado. Tem vários tipos, mas os mais usados são dois. A sonda comum, 4 fios, que é essas que vêm nos carros populares, e a wideband, que é 6 fios. Eu sempre falo para o pessoal usar a Bosch 4.2, é a mais top que tem hoje no mercado. O que essa sonda faz? Quando ela é wideband, ela mede o teor de oxigênio que tem dentro do combustível. As duas medem isso, tá? Mas uma, ela mede e te entrega como fator lambda. Esse fator lambda, ele quanto mais alto, mais seco está o carro, e quanto mais baixo, mais gordo está o carro. Então, mais alto falta combustível, mais baixo excesso de combustível, beleza? Esse quando é o wideband, fator lambda. Quando ela é a comum, ela te passa por milivolt. Aí é o contrário, quanto mais alto, excesso de combustível, e quanto mais baixo, falta de combustível. Ele é o inverso, tá? Uma mede em fator lambda e a outra mede em milivolt, beleza? Qual que eu aconselho usar? A wideband, porque ela te dá um resultado em tempo real. A milivolt não, ela dá também, mas ele é um resultado lento, então você não tem uma precisão tão grande no teu acerto. A wideband, você já tem uma precisão exata do que está acontecendo. Quando a gente está fazendo acerto em dinamômetro, na hora que a gente mede, ela já acusa na hora. Então, tipo, é muito preciso, é um facilitador gigantesco para acerto de carro, tá? Da alimentação do carro. Outra coisa que a alimentação varia, a gente vai lá fazer um acerto, aí eu vou lá e faço o acerto de alimentação antes do acerto de ponto.
A hora que eu mexo no ponto do carro, ele altera também a alimentação, porque é a hora que está dando a explosão. Então, toda vez que a gente for fazer um acerto num carro, tá? A gente primeiro faz o acerto de ponto. Lógico que é aquele acerto grosseiro primeiro. Então, a gente faz o acerto de ponto. Aí a gente vem e faz o acerto de alimentação em cima da sonda lambda. A gente vai ensinar vocês também, quem não tiver o recurso para estar comprando uma sonda lambda, dá para usar no milivolt através na sonda lambda de 4 fios através de multímetro. Dá para usar na sonda 4 fios através de multímetro, ou até mesmo na sonda, ou até mesmo de um outro método lá que a gente pode estar ensinando vocês aí. É um método mais raiz, mais tradicional, antigo, quando não se existia todos esses recursos, mas dá para estar chegando, não é o acerto ideal, mas está chegando em algo bom para andar aí. Então eu aconselho a Wideband por causa disso, e falei um pouco sobre a alimentação de motor. Bomba de combustível, só a do GTI serve, só a da Mercedes serve? Não, existem algumas bombas de dentro do tanque que também servem para alguns projetos, são poucas. Nós vamos passar aqui na mentoria também para vocês a forma de montar bomba. Dependendo do carro a gente tem que usar 2, 3 bombas. Existe uma forma correta de montar, uma linha a ser seguida para montar bomba, que a gente vai estar passando aí para frente para vocês também na mentoria. Filtro de combustível, gente, isso aí dá um problema bem grande em questão de alimentação. Eu falei um pouquinho ali, filtro entupido dá problema. Não é só o filtro entupido, às vezes o filtro ele não tem a capacidade de passar o combustível adequado também, então a gente tem que passar para o filtro mais adequado. Tudo isso varia de acordo com o seu projeto, tá? Essas partes mais específicas a gente vai estar passando aí no decorrer da mentoria. Eu espero ter esclarecido alguma coisa, ter colocado mais esclarecimentos do que dúvidas, mas dúvidas a gente está aí à disposição para estar respondendo para vocês, e com certeza talvez algumas dúvidas vão ser respondidas no decorrer da mentoria aí. Então, as 3 aulas gratuitas chegam ao fim. Eu agradeço o acompanhamento de todo mundo. Eu espero que vocês eu agradeço o acompanhamento de todo mundo aí. Espero que vocês adquiram aí a nossa mentoria para a gente estar dando a caminhada de passar essa informação e esse conhecimento para vocês. Como eu disse lá no comecinho, lá nos stories, lá não sei se é na primeira aula, foi antes disso ainda. O intuito da nossa mentoria é passar conhecimento, porque quando a gente começou, a gente teve muita dificuldade do pessoal que já conhecia passar isso pra gente. A gente sofreu muito para conseguir adquirir algum conhecimento. Então eu quero ser um facilitador para entrar mais preparadores, e não só para você preparar seu próprio carro, mas talvez você, dono de oficina, se tornar um preparador e passar a ser um cara pro meio da competição, que a competição de automobilismo, tanto na arrancada como pista, como kart, tá precisando de gente dentro. É um esporte que as pessoas estão desaparecendo, estão saindo e está diminuindo cada vez mais. Então a gente precisa tornar isso popular de novo e trazer. E passando o conhecimento a gente consegue baratear o esporte e tornar ele popular e competitivo novamente. Beleza? Obrigado, gente. Adquire aí. Vamos junto. Até a próxima. Valeu!